Vamos falar então de departamentalização funcional. Lembre-se que esse material você pode baixar se você tiver no ADM Academy, aí abaixo do vídeo. Se não, se você estiver só no YouTube, tira print da tela. Se você quiser esse material e não está no ADM Academy, matricule-se, o link está na descrição. Agora que você já entendeu o que é uma departamentalização, na parte anterior dessa aula, você precisa entender que existem vários tipos de departamentalização, a gente vai falar sobre cada um, e agora a gente vai falar sobre a departamentalização funcional. Ou seja, se departamentalizar é agrupar por atividades semelhantes, homogêneas, então a primeira forma de departamentalizar é agrupar por funções semelhantes. Então aí você tem, por exemplo, a função de marketing tem certa semelhança. Função financeira, função de RH, função contábil. Você vai ter ali uma série de formas de departamentalizar escolhendo a função. Então eu vou colocar aqui na tela para você e vou desenhar um pequeno organograma. E aqui nesse organograma eu tenho o CEO da empresa. E aí, abaixo do CEO, eu preciso criar departamentos. Vou criar esses departamentos. E aí, quando eu crio um departamento, por exemplo, aqui de vendas, o outro aqui, ó, eu vou criar e vou chamar de RH. O outro eu vou criar e vou chamar de marketing. O outro eu vou criar e vou chamar de TI. O outro eu vou criar e vou chamar de financeiro. Veja, isso aqui é tudo isso aqui, ó, são o quê? São funções, certo? Então, basicamente, o que eu fiz? Eu agrupei a atividade de vendas num departamento de vendas. Eu agrupei a função de RH num departamento de RH. A função de marketing num departamento de marketing. E aí vai. Esse tipo de departamentalização, ele é o mais comum que a gente vê por aí. Esse tipo de organização, ele é indicado... Não vou escrever indicado, não. Peraí. Ele é indicado para ambientes estáveis. Então, se você tem uma empresa, uma organização que ela está num ambiente que não tem muita mudança, né? Tipo assim, por exemplo, uma empresa contábil, uma empresa, uma organização jurídica, uma indústria que produz algum tipo de produto ali, uma indústria farmacêutica, uma indústria que trabalha com coisas, né? Que o mercado não se altera tanto. Esse tipo de organização, ele costuma se adequar a esse tipo de indústria. Vamos lá, a esse tipo de organização. Então, quais são as vantagens desse tipo de departamentalização? Primeiro, cada departamento vai ser especializado. Então, a especialização é uma vantagem. Você concentra profissionais de vendas no departamento de vendas, concentra profissionais de RH num departamento de RH. Esse pessoal vai ser super especializado. Esse pessoal vai ter uma chefia especializada. A chance desse pessoal trabalhar bem junto é muito grande. Então, primeiro ponto é especialização. Segundo ponto, simplifica o treinamento. Quero que você se imagine sendo alguém que foi contratado para a equipe de RH. Além de você já ter muito conhecimento de RH, porque você foi contratado para lá, logicamente, quando você entrar aqui no setor de RH, lá tem muita gente com conhecimento de RH que sabe como tudo funciona lá. Então é muito fácil você receber o treinamento das pessoas que já estão ali. É fácil você receber um treinamento especializado de RH só para você se enquadrar na empresa. Portanto, isso também é uma vantagem. Outra vantagem é a eficiência interna. Você já deve lembrar do conceito de eficiência, porque nós já temos uma aula aqui explicando o que é eficiência. Então, eficiência é utilizar os recursos da melhor maneira possível. Então, quando você entra e você já tem um departamento que cuida só daquilo, esse departamento já se especializou o suficiente para ser eficiente no que faz. Lógico, isso em ambientes que não mudam muito, ambientes estáveis, como eu já falei. Então, ele tem uma melhor eficiência. Essa é a vantagem. Mas nem só de vantagens vive a departamentalização. Também existem desvantagens. Por exemplo, existe uma dificuldade interdepartamental.
O que é isso? O que é interdepartamental? Interdepartamental é entre os departamentos. Por exemplo, quando você cria um agrupamento de vendas, o setor de vendas vai ficar focado só para dentro de si mesmo. O que significa que vendas não está muito preocupado com o que acontece no marketing. Ou vendas não está muito preocupado com o que acontece no RH. Ou seja, essa coordenação entre um setor e outro setor, ela é mais difícil. Normalmente, como eu falei, o setor fica focado em si mesmo. É como se RH trabalhasse para fazer as operações de RH e esquecesse do resto da organização. Isso é o que normalmente se chama, e eu vou colocar isso aqui, de gerar silos. O silo é justamente isso, criar um departamento que só olha para si. E como cada um deles está olhando para si mesmo e não está se preocupando muito em trabalhar em coordenação um com o outro, isso reduz a visão estratégica. Lembre-se, todos os departamentos precisam trabalhar entre si para que eles possam alcançar o resultado da organização como um todo, certo? Então, se eles estão trabalhando, olhando só para si, sem se preocupar com o que a organização quer, é muito provavelmente eles não entenderem e irem para um caminho completamente errado. E aí, o que causa uma outra dificuldade? Dificuldade de adaptação em ambientes. Aliás, dificuldade de adaptação, vamos lá, a mudanças externas. Quando um departamento é muito focado em si mesmo e acontece uma mudança externa, tipo assim, veja bem, tudo que acontece para uma organização acontece dentro da organização, mas também acontece fora. Por exemplo, surgiu uma lei, a Lei Geral de Proteção de Dados. Essa mudança ela é fora da organização, mas ela afeta dentro da organização. Então, toda mudança que acontece externa, uma catástrofe natural, uma nova política do governo, uma nova lei que surge, toda mudança que acontece externa, ela obriga a organização a internamente se adaptar a isso. E quando essa organização ela é muito focada na departamentalização funcional, essas mudanças, essa adaptação a essas mudanças externas são mais difíceis. Beleza? Então, assim, entendendo isso aqui, é o suficiente para você entender de departamentalização funcional. Agora tem umas pegadinhas. Por exemplo, eu até coloquei no material, ó, muitas questões, elas confundem a departamentalização funcional com a departamentalização por produtos, tá? Isso é errado. E muita questão afirma que essa departamentalização funcional ela é indicada para ambientes que mudam, dinâmicos, instáveis, quando na verdade ela é mais indicada para departamentos estáveis. Então vamos fazer aí uma questão. Vamos lá. Julgue o item seguinte. Acerca das características básicas das organizações formais modernas e da organização administrativa, a departamentalização funcional ocorre mediante a reunião de recursos e atividades em unidades baseadas nas funções princípios de uma organização, a fim de ampliar a eficiência interna dessa. Certíssimo, né? Foi o que eu falei, não há nem o que comentar. 2. Acerca da departamentalização das organizações, julgue o item. O tipo de departamentalização mais comum nas organizações é o funcional, indicado para ambientes estáveis, com tarefas especializadas e repetitivas. Certíssimo também. O 3 você faz aí. Vamos prosseguir com a nossa aula.